never gives the inward man a chance to operate. Isto nunca dá uma chance ao homem interior para operar. Now we are a triune being, soul, body, and spirit. Agora somos um ser trino, alma, corpo e espírito. Now, but when the natural mind, the two spiritual forces that works in you, is your mind and your spirit. See? Agora, mas quando a mente natural, as duas forças espirituais operam em você, em sua mente, e seu espírito, vem. Now, the natural mind that's highly polished will try to achieve something by his intelligence. See? Agora, a mente natural, que é altamente polida, tentará realizar algo através de sua inteligência. Vem. And when he does that, the very thing when he does that, he throws himself away from the spiritual man that's in him. E quando ele faz aquilo, a própria coisa, quando ele faz aquilo, ele se lança fora do homem espiritual que está nele. And there, what causes the trouble? Right there, see? E aí que está a causa do problema. Bem aí, vem. He tries to make it out in himself. Ele tenta fazer isso por si mesmo. As I spoke here not long ago, I believe it's at the tabernacle. Como eu falei aqui, há não muito tempo atrás, eu creio que foi no tabernáculo. That God is so great, he can become so simple. Que Deus é tão grande que ele pode se tornar tão simples. Now see, when we get great, we can't be simple. Agora, veja, quando ficamos grandes, não podemos ficar simples. See, we know too much. Bem, nós sabemos muito. And we got to, it's just got to be this way, the way we say it, or it isn't at all, see? E nós temos que, isto tem que ser desta maneira, da maneira que dizemos, ou não é isso de modo algum. Vem. Well, that way we miss God. Bem, desta forma perdemos a Deus. But if a great man could just get greater and greater and keep on getting greater, what would he do? Mas se um homem pudesse apenas, um grande homem pudesse apenas ficar maior e maior e continuasse crescendo, o que ele faria? He'd just become right straight back again to so humble. Ele apenas voltaria a ser tão humilde outra vez. And so simple that people walk over the top of him and not know it. E tão simples, até que o povo passaria por cima dele e não conheceria. See, the great person that's in their midst. Vem, a grande pessoa que está no meio delas. Just the same thing as we do. Exatamente a mesma coisa como fazemos. We measure an electron, we split an atom. Nós medimos um elétron, nós partimos um átomo. And we send a message to the moon and walk over common grass that we know nothing about. Nós enviamos uma mensagem para a lua e caminhamos sobre a grama comum sobre a qual nada sabemos. That's right. The little flower, no one can explain or can find the life that hides in that little seed down in the earth to bring forth the flower next year. Isto é correto. A florzinha, ninguém pode explicar ou pode encontrar a vida que se esconde naquela sementinha lá embaixo na terra para trazer uma flor no ano seguinte. A common blade of grass. Uma lâmina comum de grama. All the scientists in the world couldn't make one sprig of the grass. Todos os cientistas do mundo não poderiam fazer um broto da grama. Not one blade, see? Nenhuma folha. Vem. You can't do it because it holds life. Você não pode fazer isto porque ela contém vida. And therefore, see, E portanto, vem. Nós. It's been said, fools walk with hobnail shoes where angels fear to trod. Foi dito, os tolos andam com calçados de cravos onde os anjos temeriam pisar. And that's really true. We walk over the simple things. Isto é realmente a verdade. Nós passamos por cima das coisas simples. We walk over God.
médico, não apareceu ninguém, né? Está viajando por aqui mesmo, né? Muito perto. Mas nós vamos cantar 332. Aquele que ama depressa perdoa. Se você ama, você não espera muito para perdoar. Se você não ama, você não perdoa. Aquele que ama depressa perdoa, com grande humildade a quem lhe magoa. Palavras eternas sempre orando de o lar de quem ama é o recanto feliz. Aquele que ama intriga não faz, Deus é mensageiro de vida e paz. O amor é a força que eu quero pra mim. O lar de quem ama é o perfeito jardim. Aquele que ama ajuda a igreja, levando a mensagem onde quer que seja. E mesmo na morte, quem ama é fiel, e o lar de quem ama é um pedaço do céu. Aquele que ama intriga não faz, pois é mensageiro de vida e paz. O amor é a força que eu quero pra mim. O lar de quem ama é o perfeito jardim. Aquele que ama a distância não é, e diante do ódio quem ama não segue. Jesus Cristo habita onde existe o amor, a graça eterna dispensa o favor. Aquele que ama intriga não faz, pois é mensageiro de vida e paz. O amor é a força que eu quero pra mim. O lar de quem ama é o perfeito jardim. Amém. Onde o amor reina, não há briga, né? Não há intriga, não precisa de favor. O amor não depende de favor para amar. Eu vou amar porque pessoa tão boa me deu presente. Não. O amor é acima de tudo isso. Acima de tudo isso. E também não mede nem distância, né? Aquele que ama, distância não mede. Não tem distância para o amor, né? É maravilhoso. Nós vamos ficar só com esse hino, né? Cadê o Isaac? O Isaac está longe, está longe. E o tempo, nós estamos vivendo num tempo, parece que o relógio está andando mais depressa agora. Nem começa o culto, já é hora de terminar. Então, nós vamos com a parte dos destaques até 7h15 e depois nós continuaremos, né? Eu creio que tem vários destaques da mensagem hoje de manhã, que é a mensagem Cristo, mistério de Deus revelado. Se eu fosse dar destaque, aí ninguém de vocês ia dar destaque, viu? Era só eu. Até 8 horas eu estava dando destaque, ainda não teria acabado. Muita coisa nós aprendemos nesta manhã. E vamos agora para essa parte com o Isaac. Boa noite, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos gratos de mais uma vez estarmos na casa do Senhor, né? O lugar de cada um de nós, filhos, estarmos, né? Então, sobre o amor, né? O amor que reina em nosso coração. Então, não pede nada em troca, né?
Se o irmão Wesley puder colaborar comigo novamente, fico grato. Programa de rádio, o pastor Joaquim nos dizendo: o pecado é prazeroso, porém, as consequências são amargas. Então, nos faz lembrar de escolhas. E sobre a mensagem que a gente estava ouvindo na quinta-feira, com o pastor Joaquim, ele diz que você plantar é uma escolha de cada um de nós. O que você vai plantar, né? Todos nós estamos plantando, mas o que você vai plantar é nós quem escolhemos. Porém, aqueles frutos, então você tem como obrigação a colher. Então, se você plantou bons frutos, uma boa semente, você vai colher, então, os bons frutos, né? E ele dizendo, então, que estamos plantando. E aí, então, fica a cada um de nós o que estamos plantando. E, então, logo mais iremos colher isso, né? Em que plantamos. Então, por isso estamos na casa do Senhor, porque estamos aí colocando um adubo em nosso plantio, né? E temos certeza que a cada momento este fruto está mais forte e estamos para colher, né? Está às portas. Amém? Então vamos com a audiência, vamos aprender juntos, né? Ouvimos e agora vamos remoer isto e que isto seja armazenado em nossos corações, né? Como sempre tem acontecido nos domingos à noite. Parágrafo 316. O que foi isto? Fazendo Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. As mesmas obras que Jesus fez, Paulo fez o mesmo. E eles viram a Deus, o grande Pai, que tinha demonstrado na sarça ardente, o tinha demonstrado a Paulo, e aqui está sendo demonstrado. Amém, né? Então, Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, nos faz lembrar do início hoje, falando sobre os atos, né? Que ainda continua. Então, significa que não mudaram. O mesmo que aconteceu no passado está acontecendo hoje. Nós também estamos com esses mesmos atos, que é Cristo em nós. Então, fazemos aquilo em que Ele nos ordena a fazer, porque é o que está em nossos corações. É aquele Espírito que nos faz estar trilhando a este caminho em que é espinhoso, difícil, mas é o caminho que nos vai conduzir à vida eterna. Amém? Parágrafo 308 e 309. Aí, veja, aí está o Evangelho. Está vendo? Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Não disse ide ensinar. Ele disse ide pregar. Em outras palavras, demonstrai o poder e estes sinais o seguirão. Somente ensinar não realiza isso. Necessita-se do próprio Espírito real demonstrando esses sinais. Está vendo? Ouçam isso, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Oh, que coisa! Veja, para mudar o homem. Não em que eu possa invalidar por meio de explicações e dizer, ele não é o mesmo, quando ele é o mesmo. Se eu faço isto, mostra que para mim, isto seguramente um homem me dizer isso, mostraria para mim que ele não tem a revelação, a tríplice revelação de Deus. Está vendo? Agora é. Todavia em fraqueza, entre vós que sois perfeitos, não porém com a sabedoria do mundo, mas dos príncipes, dos príncipes deste mundo que se aniquilaram. Mas falemos da sabedoria de Deus em mistério. Veja o tríplice mistério de Deus. Oculta
o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, nem dos sacerdotes, rabis ou qualquer coisa, nada sabiam sobre ela, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Amém, né? Um bom destaque, 2 parágrafos, né? No início do primeiro parágrafo nos diz que ele deixou para que então pregássemos o evangelho e não ensinarmos, né? Porque então queria que demonstrasse o poder e os sinais. Então, porque a palavra do Senhor não é para ser explicada. No final do parágrafo 302, ele diz: Deus não é conhecido pela educação. Ele não é conhecido por como explicá-la. Não. Então é para que demonstrássemos o poder que tem esta palavra e os sinais então que viriam logo após, né? Foi isso a síntese dos 2 parágrafos. Amém. Na voz do profeta agora, o profeta diz: Deus é tão grande, é tão simples, e nós crescemos um pouco e já esquecemos nossa simplicidade. Aí no parágrafo 312 fala: E Paulo, este grande homem intelectual, nunca tentou expressar os seus grandes termos teológicos para as pessoas. Ele humildemente aceitou a palavra do Senhor, e ele viveu a palavra para que ela se expressasse através dele. Ele vivia tão piamente até que elas viam a Jesus Cristo nele, tanto até que elas desejavam seu lenço para levá-lo e colocá-lo sobre os enfermos. Aí está a vida de Cristo. Amém. É bom, uma coisa ligou com a outra, né? Então ele falando sobre o humano, né? Então quando começa a criar uma grandeza, então a humildade sai dele. E Jesus Cristo, quão grande ele foi e quão humilde ele foi aqui na terra, né? Então aí volta a falar sobre Paulo, quão grande ele era, né? Após ele cair ali daquele cavalo. Então isso tem um significado ali, né? Então ele se tornou tão humilde, então Jesus Cristo habitou nele a partir daquele momento. De tal maneira que as pessoas viam Cristo nele, né? Então, e desejavam até mesmo o seu lenço para colocar ali sobre os enfermos. Então eles criam naquilo e o enfermo em pouco tempo estava com saúde, né? Amém? Pastor Joaquim, não podemos esquecer de onde Deus nos tirou. De onde Deus nos tirou, né? Não somos merecedor, mas Ele tem escolhido a mim e a você. Isso não significa que somos melhores. Quantos que às vezes nós mesmos poderíamos dizer que até mesmo são melhores do que nós, mas Ele tem escolhido a mim e a você. E não podemos esquecer da onde Ele tem nos tirado e onde estamos hoje. Não podemos esquecer disto. Às vezes você estava em um lugar tão distante da palavra e Ele te recolheu, né? Você está firme em seu posto de dever. Amém? Aquela palestra que o pastor Joaquim falou aqui quinta-feira, a semeadura é voluntária. Você semeia o que você quiser, mas a colheita é obrigatória. Amém. Sobre a semeadura, né? Colocar a semente, você coloca a semente em que você quiser. Porém, você deve colher o que você plantou. E deve cada um de nós não nos esquecer em que estamos
semeando a cada dia. Amém? Parágrafo 320. E ele somente o fará ao predestinado. Isto é certo. Todo o que o Pai me tem dado virá, e ninguém pode vir a menos que o Pai o tenha dado a mim primeiro. Amém, né? Dentro do 320, né? Então, assim como ele foi no princípio, ele também é nos dias de hoje, né? Então, o seu sangue tem um grande valor para cada um de nós, né? E isso nos faz agora filhos deles, né? Porque fomos lavados por ele. E então o parágrafo diz: todo o que o Pai me tem dado virá, e ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o tenha dado a mim primeiro. Então é através dele em que devemos estar, né? Porque as pegadas em que ele tem deixado a cada um de nós é estas em que devemos trilhar, por onde ali ficou aquele sangue, o rastro da cruz que ficou ali naquela areia. É por este caminho que cada um devemos estar carregando então a nossa cruz, independente do tamanho que ela seja. Então vamos depender desta cruz para atravessarmos o abismo. Então, se às vezes quisermos tirar o excedente, e naquele momento que você a jogar ela cairá no precipício. Então, como você passará para o outro lado? E não é como você tomar emprestado a cruz do seu irmão. Não tem jeito. Cada um deve ter a sua própria experiência. Amém? 330, eu quero que o irmão leia. 330. Mas então, Deus disse: nestes últimos dias eles apresentariam um povo lavado em seu sangue, e eles estavam predestinados para estarem ali. Eles têm de estar ali. Deus assim disse, e isto revelaria, e o mesmo sinal, em Malaquias 4, e o que ele faria? Restauraria novamente, traria de volta nos últimos dias estas grandes coisas que ele prometeu, traria a revelação, o que ele havia de fazer. Malaquias 4, havia de trazer de volta a fé dos pais aos filhos, isto é correto, para trazer esta mesma coisa, a mesma coluna de fogo, a cena, os mesmos sinais, as mesmas maravilhas, o mesmo Jesus fazendo o mesmo, pregando o mesmo, vindicando o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então, assim como ele foi no princípio, ele é a cada dia, né? Então, esses mesmos sinais estão aí em nosso favor. Isto está a favor de cada um de nós. O que aconteceu no passado não ficou lá. Isto está a favor de cada um de nós. Está com a palavra e é a mesma. Ela não muda, tem o mesmo valor. Amém? Bom, foi pedido para eu destacar aqui o 290 e comentar um pouquinho. 290. É Jesus Cristo, o novo nascimento revelado em você, que ele tem as preeminências para que ele possa expressar suas palavras. E qualquer coisa que ele tenha prometido nesses últimos dias, ele pode realizá-la através de seu corpo, enquanto ele opera. Amém. É precisamente a palavra de Deus manifesta. Notem, está bem. Bom, preeminências vem de preeminente. E preeminente é aquilo que é divino, que é superior e que é de perfeição
inquestionável. Nos parágrafos anteriores, o irmão Brana tinha citado Paulo. E aí ele mostra quem era Paulo antes do caminho a Damasco e Paulo depois, né, que ele encontra com a coluna de fogo. No 288 ele fala: aquela coluna de fogo pairando diante dele disse: eu sou Jesus, o grande Deus que esteve lá no deserto com Moisés. Eu sou ele, e dura coisa é te recalcitar contra os aguilhões. Aí no 289 ele fala: então Paulo, ali de pé, soube que a vida estava se pondo em perigo. Ele disse: o caminho é chamado heresia, esse é o caminho em que eu adoro aos deuses de nossos pais. Foi chamado disso porque foi revelado a ele qual era a grande verdade de Cristo. Aí quando ele fala no 290 sobre preeminências, o que fica claro para nós é que depois desse encontro com Cristo, aí Cristo se tornou as preeminências na vida de Paulo. Então, toda a educação que ele teve, lá em cima fala que aquilo que ele herdou dos nossos pais, ele fala em que eu adoro ao Deus de nossos pais. Aquilo que ele tinha herdado e aquilo que ele tinha recebido de educação, ele deixou de lado e Cristo passou a ter as preeminências na vida dele. E essa preeminência, trazendo para nós hoje, é considerar Cristo, né, considerar Deus, para mim é colocar Deus em primeiro lugar, de forma inquestionável. Quer dizer, não é o que eu ouço na escola, não é o que herdou de tradição, de cultura, não é o que ele fala aí. E hoje as pessoas dizem, é uma denominação, então não é o que trouxe da denominação, não é o que a igreja fala. Aí eu repito, é Jesus Cristo, o novo nascimento revelado em você, que ele tem as preeminências. A partir do momento que você tem um novo nascimento, que Cristo foi revelado a você, então ele tem as preeminências, para que ele possa expressar suas palavras. Então não são as nossas palavras, não são os nossos pensamentos, são os dele. E no final, quando ele fala que nos últimos dias ele pode realizá-la através de seu corpo enquanto ele opera, é precisamente a palavra de Deus manifesta. Então não é nada que não seja divino, que não seja superior, que não seja inquestionável. Esse é o comentário que eu tenho. Amém. Muito obrigado pelas ponderações, né? Então, foi ali quando ele teve o encontro com a coluna de fogo, né? Então, aquele momento ali foi que ele teve aquela experiência. Então, tudo aquilo que ele tinha de conhecimento ficou para trás, né? Então, agora, ali havia outros ensinamentos a ele. Ele até então se achava que estava certo. Para ele estava certo. Então, mesma coisa podemos dizer, onde estávamos, dizíamos nós que estávamos certos, mas ele nos recolheu lá e disse, não, seu lugar é aqui, você está errado nisso e nisso, e retirou aquilo que era de excedente. Então, é a experiência que cada um deve ter. Então, ali como Moisés também teve os seus ensinamentos, mas aquilo de nada valeu. Então, ele teve por passar um tempo no deserto, e aquilo foi esquecido. Ele foi dado, então, outro tipo de conhecimento, né? Então, assim, foi com cada um desses grandes profetas, né? E grandes autores da Bíblia aí que nos deixa como exemplo, né? Amém. Parágrafo 313. Deus é conhecido pela simplicidade e de revelação de Jesus Cristo para a pessoa mais iletrada. Não a sua tecnologia, é uma revelação de Jesus Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Outras pedras não são aceitas, outras coisas não são aceitas. Nenhuma outra pedra romana, nenhuma outra pedra protestante, nenhuma outra escola, nada mais. Mas sobre exatamente a revelação de Jesus Cristo através do nosso nascimento. Ele nasce ali, e ele injeta a própria vida dele, e a sua vida termina. E a vida de Cristo está se projetando através de você, com as preeminências para as pessoas, para que elas vejam a mesma vida,
e obras e sinais e maravilhas que ele fez. Está fazendo a mesma coisa através de você. Fora disso, o restante disso não é nem mesmo considerado, de modo algum. Observem a grande revelação de Deus se desenrolando. Amém, né? Sobre o novo nascimento. Então, você recebe uma nova vida ali, né? Então, aquele homem velho fica para trás. E ele, então, habita em você. E o seu caminhar, suas atitudes, então, é ele em nós. Então, cada atitude em que temos, cada palavra que dizemos, é ele em nós. Após recebermos este nascimento, o novo nascimento, né? Recebemos essa palavra e ela passa a viver dentro de nossos corações. Isso não significa que após você ter o novo nascimento, você jamais pode errar. Não, estamos vivendo ainda no mundo em que somos humanos. Mas devemos cada um de nós reconhecermos em que estamos errados e retornarmos e consertar. Amém? Você tem muito valor porque você tem uma alma. Você tem muito valor porque você tem uma alma. Você é escolhido. Você é uma escolhida. Você é um filho dele. Ele não te perderá por nada. Quantos que às vezes passou por caminhos e estavam tão distante e se achava, será que consigo retornar? Mas ele te trouxe de volta. E aqui estamos para continuarmos a caminhada. Você olhar para o lado e ver seu irmão e ver que ele está com todas as suas forças tentando permanecer de pé. Isso é muito gratificante para cada irmão. Então, porque você tem um valor, aquilo que está lá dentro vale mais que este mundo todo, né? Amém. O que tem produzido este corpo de crentes aqui? Eu estou com uma página e pouco aqui de destaques. A escola para mim foi refrigerante. A minha alma saiu refrigerada. E o que eu queria deixar para a igreja, para cada irmã, para cada irmão, é uma lembrança. O pastor Joaquim Gonçalves uma vez nos contou de uma irmã que foi no escritório e em lágrimas, tendo problemas com seu marido, no seu lar, e ela dizia assim: pastor, que saudade do tempo que eu andava na garupa da bicicleta. Vocês façam valer este dia. Eu já assisti com a minha esposa cultos aqui de muitos anos atrás. Ela pequenininha, quem sabe muitas aqui, muitos, né, pequenos ainda. Igual essas menininhas aí da frente, irmão, que leram, né, destaques, que coisa bonita. Que isto marque a vida de todos, façam valer esse dia, essa simplicidade, que vocês nunca percam isso, que as mães lutem para manter essa atmosfera e que lá na frente, quem sabe, a gente possa assistir um outro culto e elas já estarem com as suas menininhas também, né? Lendo os destaques. Dê valor na garupa da bicicleta, a simplicidade, porque às vezes o irmão Brano usa uma expressão assim, que Deus, aquela família vem simples para a igreja e Deus não quer atrapalhar o pregador que está ali, ó, né? Mas o irmão Brano diz assim que Deus cura aquela família, porque Deus cura, Deus traz benefícios materiais,
benefícios espirituais, e às vezes a vida melhora tanto e a gente se esquece da garupa da bicicleta. Não se esqueçam desses momentos simples, marcantes. Achei muito bom ir ao altar num culto de domingo à noite. Às vezes a gente vai perdendo isso. Que Deus continue produzindo estas coisas maravilhosas. A sua simplicidade, irmão, a gente assiste e acompanha. Eu, na quinta-feira, com o pastor dizendo que estava, né, meio gripado, e eu pensando, gente, que coisa boa, uma igreja daquela, ouvindo agora um Joaquim Gonçalves, com o peso do ministério que ele tem hoje, né? Que palavras de vida que a gente ouviu, e ouviu nessa escola. Eu comentei várias vezes com o meu sogro, como eu fui abençoado hoje. Que Deus continue abençoando vocês ainda mais. Amém, né? Muito interessante, né? Não esquecer da garupa da bicicleta, né? Enquanto temos aquela bicicleta, vamos ao culto. Mas aquela simplicidade, né? Quando você consegue seu automóvel, você tem coisas mais importantes para ir, né? Pois é, na minha simplicidade, né? Os meninos até no serviço, algumas palavras aqui, às vezes engastar. Esses dias eles estavam falando uma palavra que eu tentei falar 3 vezes e não consegui. Mas é desse jeito, é isso aí que é a bênção. Está na simplicidade. Às vezes esse português pega a gente um pouco e começa a tremer. Quanto mais você tenta falar, mais... Mas é isso aí, a bênção está nisso, né? Aí os irmãos dão aquela descontraída, mas fica bom, fica bom. Temos mais, que o pastor Wilson está puxando meu paletó já. Tem mais ninguém, não? Pode falar, Samuel, o irmão Samuel. Pastor Ivaldo hoje de manhã disse: você pode ser formado em tudo, mas se Deus não estiver em você, você não vale nada. Verdade, né? Esse conhecimento natural não vale nada, né? Mas esta palavra em que nos conduz. Não é necessário estudarmos a Cristo, não. Você simplesmente deve aceitar isso e isso descer em você. Isso é o necessário. Amém? Você foi abençoado com mais essa parte? Amém? Juízes, né? É a escritura dessa noite. Livro de Juízes, o capítulo 6, os versículos 11 ao 14, né? Ao 14. Juízes, capítulo 6, versículos 11 ao 14. Não chegou o pedido de oração até aqui, porém, mesmo assim, vamos orar, né? Se você tem uma necessidade, Ele é conhecedor de todas as necessidades. Com o seu levantar de mãos, ou somente você pedir a Ele, Ele te ouve. Amém? Fechemos nossos olhos. Nosso precioso Pai Celestial, estamos mais uma vez na Tua casa, agradecidos por este privilégio. Que lugar bom de estar! Quantos lugares que poderíamos estar lá fora, mas este é o lugar em que devíamos estar nesta noite, para recebermos a porção que caiba a cada um de nós. Porém, devemos somente agradecimentos a Ti. A quantas coisas precisamos agradecer, desde a saúde, a alimentação que o Senhor tem nos dado, essa força para estarmos de pé. Porém, isso tudo vem do Senhor para cada um de nós. Porém, temos aprendido que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A cada dia está com essa mesma força, está operando em nosso meio. Sentimos o Teu passear em nosso meio a cada momento, Pai. E por isso agora unimos a nossa fé, elevando cada nome em Tua presença, de cada necessidade. O Senhor é conhecedor de cada uma delas. Que
que o Senhor possa atender a cada uma dessas, de acordo à sua vontade, que o Senhor possa estar com cada uma das tuas ovelhas, e que a porção seja trazida através do pastor Wilson, e que possamos mais uma vez sermos refrigerados pelo teu poder e sairmos ajudados mais uma vez desta noite, desde este púlpito até a portaria. É o que entregamos a ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Adoração com as nossas ofertas. Meu irmão querido que estás me ouvindo, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se você nasceu com dom de louvor, louve ao Senhor como deve ser, não buscando fama nas coisas do mundo, não vangloriando em seu bel prazer. Não use seu dom para subir na vida, não venda sua voz para enriquecer. Não use seu dom para subir na vida, não venda sua voz para enriquecer. Exibir a voz, não estou cantando pra ganhar dinheiro, eu estou cantando é pra louvar a Deus, porque nele achei amor verdadeiro. Eu aqui na terra não procuro fama, pois sei que daqui nada vou levar. Eu estou cantando é por ter certeza que um dia no céu também vou cantar. Eu estou cantando é por ter certeza que um dia no céu também vou cantar. Eu não quero ser um trovador de fama, e também na terra não quero troféu. Eu só peço graças pra louvar a Deus. Quando eu chegar muito além do véu, eu quero cantar com santos lá na glória. Essa é a vitória e o tesouro meu. Eu não ando em busca de nenhum sucesso, eu só quero ser um cantor no céu. Eu não ando em busca de nenhum sucesso, eu só quero ser um cantor no céu. Amém, né? Boa inspiração do nosso estúdio. Esse deveria ser o desejo de cada verdadeiro cristão. Amém? É sob o toque de somente crer, o pastor Wilson toma a plataforma. Que o Senhor Jesus possa continuar nos abençoando, né? Foi muito bom os destaques de cada um, pelos comentários. Deus abençoe. Irmão Sidney, isso é bom, né? Manter esta simplicidade. Deus gosta da simplicidade. Deus se revela em simplicidade. É muito maravilhoso, né? Ouvir o que nós temos ouvido, porque nós temos certeza que nós estamos ouvindo a voz de Deus. Nós estamos falando
a voz de Deus. E às vezes eu fico assim em dúvida. Eu mais cedo eu pensei assim, eu não vou pregar hoje. Mas depois eu não tinha nada assim pensando. Fui na estante, nas minhas mensagens, peguei a primeira que eu vi, eu peguei e abri. Aí falei, não tem jeito, vou ter que falar alguma coisa. Então o alimento já está pronto. É o que nós aprendemos no encontro. Estamos sempre aprendendo, cada encontro a gente vai aprendendo mais. O alimento que Deus tem para nós está pronto. É somente distribuir o alimento. E quem está com fome, ele come o alimento, né? Agora quem não está, não tem jeito de comer sem ter fome, né? E essa fome é Deus que colocou em nós. Quanto mais come, mais quer comer. Nós comemos esse alimento de manhã e já estamos querendo mais. E amanhã querendo mais. Então vai até o final. Isso vai nos sustentando nesta jornada. Na quarta-feira passada, eu na Fazenda Jacaré, e aí eu falei para o irmão que trabalha lá no estúdio, falei, puxa a pregação do pastor Joaquim aí para mim. Numa sexta-feira, sexta-feira atrasada, me parece. Aí deixa no jeito, falei, se eu não vou pregar, nós vamos ouvir o pastor Joaquim. E pus minha Bíblia em cima do púlpito, o líder de canto terminou de cantar e pediu para tocar somente que vamos receber o pregador. E eu estava sentado assim de lado, ele ficou me olhando, né? Aí começou a tomar somente crer, ele ficou perdido ali no púlpito, né? Olhava para lá, olhava para cá, mas não aparece pregador, o pregador que tinha lá era eu, né? Aí depois, quando o pastor Joaquim falou lá, que ele caiu a ficha, né? E nós fomos muito abençoados, me parece que eu tenho anotado aqui muitos destaques desse culto. Ele começou falando sobre vencer. E é muito maravilhoso a gente ouvir. Ouvir é melhor. Eu penso isso e é certeza. Ouvir é bem melhor do que falar. Porque quem fala é perigoso errar, né? E quem ouve está só quieto, sentado. Não tem coisa melhor. Não é porque eu prego que eu vou no rápido. Paulo chegou a dizer, às vezes ele temia, né, que depois de ter ensinado a muitos, ele mesmo ser reprovado. Isso é tremendo isso aí. Mas eu vou no rápido porque eu fui eleito. Eu sou eleito de Deus. Desde antes da fundação do mundo e creio na palavra. Eu creio na mensagem do profeta, então, por isso que eu vou no rápido. Às vezes, posso parar de pregar e vou no rápido. E às vezes, muitos que pregam não vai no rápido. Não é julgando ninguém, né? Mas não é por pregar que a gente vai no rápido. É por crer na palavra, ser eleito de Deus, predestinado desde antes da fundação do mundo. E isso nós cremos, isso eu creio. Isto você crê, eu creio que você crê nisto, né? Amém? Vamos ficar de pé? Às vezes nós não vamos chegar no assunto que nós vamos ler, mas é muito importante isso aqui. Juízes capítulo 6, versículo 11 a 14. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiasrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, se Senhor
Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Senhor Jesus, te agradecemos pela tua palavra. Que o Senhor possa continuar nos ajudando. Que a graça do Senhor continue estendida sobre mim, principalmente nesta hora, diante desses amados irmãos, filhos de Deus, escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Fala conosco mais uma vez, ó Pai, na simplicidade, na humildade, que a Tua palavra seja vivificada em nossos corações mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Então, a melhor coisa a fazer, quando Deus diz vai ou faça, é fazer. Porque se nós não fazemos, nós somos desobedientes e vamos pagar um preço. Gideão estava ali naquela situação difícil, mas Deus confiou naquele homem essa tarefa de libertar aquele povo, de vencer aqueles inimigos. Quando Deus manda fazer algo, Ele capacita. Quando Deus envia, Ele dá condição para aquela pessoa executar aquela obra. Nisso nós podemos confiar. Quando Deus fala, nós podemos ter toda a confiança em Deus. Mas nós vamos ver aqui na mensagem, não te enviei eu, começando no parágrafo 67. Mombrana, aqui atrás um pouco, ele conta daquilo que Deus falou para ele quando era criança ainda. E ele diz: bem, então pensei, isto não está certo. Tantas diferenças entre igrejas, entre pessoas. Tenho que ir ver o que os outros dizem. Eu fui até os luteranos, eles disseram: oh, não, nós somos a igreja. Eu descobri o que a igreja era um corpo de pessoas que haviam sido chamadas. Bem, os luteranos apontavam para um lado. Tanta divergência, né? Um apontava para um lado, outro para outro. Os católicos para o outro. Os batistas para o outro. Os metodistas para o outro. E o povo fica confundido com isso, né? Para onde nós vamos? Os presbiterianos para o outro. Eu não pude colocar fé naquilo. Mombrana diz: eu não pude colocar fé naquilo. Porque cada um dizia uma coisa. Qual é a igreja? Qual delas tinha algo que soava correto?
Você sabe o que eu fiz? Vamos ver o que o irmão Brana fez. Você sabe o que eu fiz? Eu fui diretamente para a Bíblia. Agora ele achou a coisa certa. Eu fui diretamente para a Bíblia. Se nós pudéssemos fazer isso, irmãos. Se nós pudéssemos ter essa convicção, para a Bíblia, para a mensagem do profeta, porque a mensagem do profeta é a voz de Deus para nós. Deus fala ao profeta, o profeta fala a nós. E nós falamos o que o profeta falou. Porque se eu disser alguma coisa que a Bíblia não diz e que o profeta não falou, eu estou acrescentando. Eu estou mentindo para o povo. E o próprio irmão Brana diz, diga o que está nas fitas, porque aí nós não vamos errar. Porque a mensagem é a Bíblia revelada. Nós podemos crer de todo o nosso coração. Eu fui diretamente para a Bíblia. Que toda a palavra do homem seja mentira e a minha verdadeira. E segui aquela Bíblia exatamente como ela disse e obtive os mesmos resultados que eles obtiveram lá atrás. Agora, que resultados eles tiveram? Será que eles foram decepcionados? Que resultados os cristãos do passado obtiveram em seguir a palavra de Deus, em seguir os mandamentos de Deus? Então e nós estamos descansando sobre isto. Sobre a palavra de Deus, você pode descansar. Eu posso descansar na palavra de Deus. Agora, como nós vamos descansar na palavra de um homem? O homem falha. O homem diz e depois da manhã ele volta atrás. Mas nós estamos descansados na palavra de Deus. Nós estamos descansados na palavra do profeta. Isso nós podemos confiar. Descansados sobre isso, são os mesmos resultados. Os mesmos resultados. Que resultados os apóstolos tiveram? Você vai pensando, vai analisando, vai meditando que resultado que os apóstolos obtiveram. São os mesmos resultados. Deus tem que manter a sua palavra. Isto é correto, verdade. Se apenas cremos nela, obedecemos a ela, aceitá-la e agirmos em cima dela. O problema é que nós temos que agir, às vezes nós não agimos. Quando Deus manda, nós temos que agir, nós temos que fazer algo. Às vezes não queremos agir. Quando Deus manda executar uma obra, nós temos que agir. Moisés teve que agir, Moisés teve que fazer alguma coisa sobre a direção de Deus. Agora, se eu agir sobre a minha direção, não vai dar nada certo. Às vezes nós fazemos muitas coisas que não dá certo, porque nós estamos agindo conforme nós pensamos. O irmão Brana diz que as nossas ideias são erradas. Nós falhamos. Mas agirmos em cima dela, em cima da palavra. Noé tinha uma promessa de Deus. Noé tinha uma promessa de Deus.
Foi Deus quem falou com Noé. Agora, quem está falando conosco? Quem falou com você? Quem está falando com você nesta noite? É Deus que está falando conosco. Não é só Noé que ouviu a voz de Deus. Não é só os cristãos do passado que ouviram a voz de Deus. Nós estamos ouvindo a voz de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus de manhã. Mas será que vamos agir fora disto? Aí vai dar errado. Mas se nós agirmos como Deus quer que nós agimos, tudo vai dar certo, ainda que pareça que não está certo, porque tem coisas que parece que não está certo. Para nosso ver, para nossa visão natural, está errado. Mas eu estou na vontade de Deus. Eu entreguei, Deus tem as preeminências. Cristo vive em mim, Cristo vive em você. Agora, o que nós vamos fazer? Quais são os nossos frutos? Se Cristo vive em mim, se Cristo vive em você. Quais são as nossas atitudes? Quais são os nossos comportamentos? Comportamento de Cristo. Se Ele vive em mim, o meu comportamento é o comportamento de Cristo. As minhas atitudes são atitudes corretas. Mas Noé, antes que ele pudesse ver o poderoso milagre de Deus, tem alguma coisa. Ele teve que trabalhar na arca. Ele teve que fazer alguma coisa. Noé não ficou lá de braço encruzado, Deus que vai chover e tem que fazer uma arca, mas Deus é Deus, né? Deus é poderoso, eu creio em Deus, Ele pode fazer essa arca, pode mesmo. Mas Noé tinha que fazer. Deus mandou Noé fazer. Deus mandou nós fazer alguma coisa. Irmãos, o que nós temos que fazer, Deus não vai fazer para nós. Deus vai nos dar capacidade para fazer aquilo. Deus nos dá força para fazer aquilo. Se Deus fala para você fazer algo, é porque Ele vai dar condição para você fazer aquilo. Agora, a pessoa se Noé fala, não, mas é impossível fazer essa arca. Desse tamanho, dessa medida, eu nunca fiz arca. Como que eu vou fazer isso? Mas Noé não importou com isso, ele começou a fazer, e quando você age mediante a palavra de Deus, Deus vai dar condição para você, mesmo que você não saiba fazer aquilo. Às vezes nós vamos fazer coisas que nós mesmos ficamos, mas como isso aconteceu? Como eu dei conta de fazer isso? Como eu venci essa luta? Como eu venci essa dificuldade? Mas é Deus. Nós não somos enviados de Deus? Antes que ele pudesse ver o poderoso milagre de Deus, ele teve que trabalhar na arca. Ele teve que construir a arca, seguro em uma palavra, conduzindo as tábuas, dissolvendo o pinche, derramando na madeira. Ele tinha que deixar a arca pronta, sendo que aquilo soava como uma loucura para todos. Mas ele não estava olhando para o que as pessoas estavam dizendo. Porque, irmãos, se nós for parar para escutar o que as pessoas dizem, nós vamos desanimar. Nós vamos parar. Nós não vamos fazer o que temos que fazer. Nós não vamos executar o que Deus incumbiu a nós de fazer.
Eu vou parar de pregar, você vai parar de vir na igreja. Mas eu não quero, eu não estou dando ouvido a isso, eu quero continuar o que Deus tem determinado para mim fazer. Conduzindo as tábuas, dissolvendo pinche, derramando-o na madeira, ele tinha que deixar a arca pronta, sendo que aquilo soava como uma loucura para todos. Mas o que ele estava fazendo? Aprontando aquilo de qualquer modo. Talvez ele tenha trabalhado naquilo por mais de 120 anos, construindo a arca. Ainda não havia nenhum sinal de qualquer outra coisa, mas ele estava seguro na palavra. Foi Deus que falou. Será que não podemos ter essa convicção? Foi Deus que falou. Foi Deus que falou para você. Foi Deus que te encontrou. Foi Deus que foi atrás de você. Foi Deus que cruzou o meu caminho. Não estava pensando em mensagem, não estava pensando em ser cristão. De repente essa mensagem cruzou o meu caminho. Uns têm muitos anos, outros têm poucos anos, mas Deus te encontrou através desse Elias. Aleluia. Eu fico assim achando bom aquela abertura de programa, que aquele Fé para Vencer vai rodeando, vai embora, vai passando para lá. Aleluia. E um dia ele passou perto de mim. Aleluia. Um dia nós ouvimos essa mensagem pela primeira vez. Uns em 1970, 71, 72, vai lá e vai indo. Eu fui no meado de 72, eu já estava ouvindo essa mensagem. 73 eu batizei. Levei muitos tombos, mas estou aqui de pé, pela graça de Deus. Aleluia, Deus tem me sustentado, porque Ele me salvou desde antes da fundação do mundo, e Ele não vai me perder, e Ele não vai te perder. Passa o que passar, mas você chegará lá. Aleluias. Ainda não havia nenhum sinal de qualquer outra coisa, mas ele estava seguro na palavra, ele estava agindo de acordo com sua comissão. Olha aqui, agindo de acordo com a sua comissão, a comissão de Deus. Deus passou a comissão para ele. Ó, você tem que agir assim, você tem que fazer assim. Amém. Ide a todo mundo e pregai o evangelho a cada criatura. Haja conforme sua comissão. Veja o que Deus faz. É só agir certo e ficar esperando que vamos ver o que Deus vai fazer. Aí me lembro daquele testemunho do pastor Joaquim. O barco estragou lá no meio do rio lá. Meu Deus, se eu tivesse lá eu tinha ficado um pouco apavorado, porque um dia nós começamos a perder no Araguaia, de dia nós começamos a perder. Começou a perder não, nós perdeu, para falar a verdade. De dia, nós entramos num lago e pensando que era o rio. Quando nós descobrimos já estava quase escurecendo. E falei, meu Deus, vamos voltar logo, vamos achar isso aí. Já pensou de noite? Motor apaga, acabou. E o pastor Joaquim, vamos ver de onde vem o socorro. Vamos ver o que vai acontecer, porque eu estou fazendo o correto. Eu estou cumprindo a minha comissão. Deus é responsável por mim, Deus é responsável por você. E de repente veio o socorro. Parece que veio uns bêbados, né, irmão Cid?
Já pensou como que Deus age? Mas mandar bêbado? Não, eu não quero. Você vai embora. Aquilo era o socorro de Deus. Deus faz o que Ele quer. Deus age como Ele quer. Haja conforme sua comissão, veja o que Deus faz. Atue em sua comissão. Esses sinais seguirão aqueles que crerem. Você crê? Amém. Aleluia! Você crê? Esses sinais seguirão aqueles que crerem. Mas que sinais é esse? Veja. Haja segundo a sua comissão. Você diz, eu recebi a palavra de Deus. Você recebe a oração, o Espírito Santo promete sua cura. Então não me importa quanto tempo isso leva para chegar. Às vezes nós perdemos muita coisa porque não temos paciência de esperar. Não podemos esperar. Somos apressados. E perdemos as bênçãos de Deus. Eu vou repetir. Você diz, eu recebi a palavra de Deus. Você recebe a oração e o Espírito Santo promete sua cura. Então não me importa quanto tempo isso leva para chegar. Continue agindo em sua comissão. Qual é a nossa comissão diante disso? É crer. É continuar crendo. Se você recebe a oração, vem no altar, recebe a oração, mas ainda estou mancando ainda. Estou mancando agora, mas amanhã não estou mais. E se amanhã ainda amanhece mancando, depois de amanhã não estou mais. Aquele cego chegou lá, o irmão Branham orou por ele. Cego, ele saiu cego. Não recebi a cura. Quantos foram curados, irmão Branham orou? Eu não recebi, não. Ele não saiu falando dessa maneira. Ele saiu testificando, eu fui curado. E não sei quantos dias passou, mas um dia os olhos dele abriu. Aleluia! Porque chegou o tempo determinado. Deus estava testando ele. Ele continuou testificando. Ele continuou na sua comissão. Haja como se você já estivesse curado. Não recebi oração, mas parece que piorou. Parece que fez piorar. Dando a Deus louvores. Apenas siga em frente, isso é correto. Você diz, bem, irmão Branham, eu não recebi o Espírito Santo ainda. Eu não recebi o Espírito Santo ainda. Aceite a promessa e continue agindo. Agora apenas não diga que você recebeu isso, porque você disse isto. Isso não funciona. E se os discípulos, depois deles terem dito, Jesus nos disse para subir aqui em cima agora e esperar. Ele vai enviar a promessa sobre nós. E em cerca de 9 dias, talvez, Mateus ou alguns deles poderiam ter se aproximado. Ou, digamos, talvez foi Filipe ou alguns deles subiram e disseram, Pedro, não crê você que já o recebemos? Não crê você que já o tenhamos? Porque veja, Ele nos comissionou para subirmos até aqui e esperar. Vem! E nós temos estado aqui, são 9 dias. E você sabe, outro dia eu tive um sentimento de que talvez Ele já nos deu isso.
Creio que é melhor aceitarmos isto pela fé e seguirmos em frente. Amém? O irmão Branham diz: não, senhor. Não, senhor. Temos que ter certeza. Eles permaneceram ali e esperaram até aparecer a evidência. Amém. Tem que ter evidência. Aí eu tenho o Espírito Santo. Mas cadê a evidência? Eles foram para ali e permaneceram até que viram algo que eles podiam segurar e dizer: é isso. Porque eles tinham uma evidência escriturística disso, como eles sabiam que iam obter isso. Isaías disse agora, Isaías 28, 19, Isaías 28, 10 ao 12, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, assim por lábios gaguejantes, e por outra língua falará a este povo ao qual diz: esse é o descanso. Daí, descanso ao descanso, e esse é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Joel 2, 28 diz: há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E eles estavam esperando por algo acontecer, que eles pudessem olhar e ver. Se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, vejamos o que Ele prometeu fazer. Será que o que Ele prometeu fazer? Vamos permanecer com isto até isto chegar. Sim, Noé foi construindo a arca, segurando nisso, pregando o tempo todo, de pé, bem na porta da arca, pregando para eles, construindo e pregando para eles. Esse é o verdadeiro profeta de Deus hoje, de pé bem na arca, Cristo Jesus. Se estiverdes em mim, minhas palavras estiverem em vós, simplesmente continue construindo, golpeando-os em todas as partes que estiveram, abrindo cada buraco. Não deixe o diabo se colocar em parte alguma. Não, não, Senhor, fique bem na porta e pregue, fique bem na porta da arca e pregue. A arca, a porta, Cristo é a porta da arca, eu sou a porta do aprisco, e então fique bem ali e pregue. Noé, antes dele ver os milagres de Deus e saber que ele era Deus, ele viu a promessa primeiro, pegou a promessa e segurou nela, e agiu na promessa, até que ele viu o poderoso milagre de Deus. Amém? Sim, então ele viu o poderoso milagre de Deus. Você pode segurar nessa promessa nessa noite? Aleluia! Você pode segurar na palavra de Deus? Você pode agarrar com estas promessas de Deus? Você verá o milagre na sua vida. Você verá a transformação da sua vida. Vamos ficar de pé, irmãos. Agarre com a palavra. Pegue essa palavra. Pegue nesta promessa. Aleluia! Isaías 53. Isaías 53. Ele pode verificar isso para nós. Ele curou nossas enfermidades. Ele sarou as nossas enfermidades.
Não é que ele vai sarar, não. Ele já sarou, ele já te curou. Tudo foi consumado no Calvário. Depende de você receber isso. Depende de você aceitar isso nesta noite. Você vai voltar curado para a sua casa nesta noite. Feche os seus olhos. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou, eu cego foi, mas vejo já, perdido em mim, me achou. Aleluia. Somente crer, tudo é possível. Somente continue crendo. Essa é a nossa comissão. Crer nas promessas de Deus. Aleluia. Senhor Jesus, te agradecemos por tudo, ó Pai. Mais uma vez nesta noite, que o Senhor possa selar essas palavras em nossos corações, que nós possamos entender o que Deus quer que nós façamos. Senhor, eu quero estar na posição correta, eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja, Senhor. Ajuda-me, ajuda cada irmão nesta noite, que cada um possa voltar convicto que somos salvos pelo Senhor, somos eleitos de Deus e que vamos chegar lá vitoriosos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, amém. Deus te abençoou. Volte para a sua casa com esta bênção. Abençoe seu irmão e até quinta-feira, se o Senhor permitir. Glória a Deus. Os fiéis são trasladados, seu trabalho